Boa noite a todos. Hoje, dia 10 de abril de 2017. Hoje, dia 10 de abril de 2017, daremos início à 10ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente. Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Luiz Marcelo Comeron. Presente. Célio Pereira. Presente. Vander Lopes Pedroso. Presente. Roberto Stuck Duarte. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Inês Sati Okoyama Kavamoto. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Gilvan Mendonça de Souza. Presente. Rafael de Freitas Gomes. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Everton de Oliveira Adorno. Presente. Havendo o número regimental, declaro aberto a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício 093-212/2017 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando resposta às proposituras dos senhores vereadores. Só um minutinho, vereador. Continua. Ofício número 093,212/2017 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando resposta às proposituras dos senhores vereadores. Os projetos encaminham a comissões permanentes e as respostas dos senhores vereadores à disposição dos senhores na Secretaria Legislativa desta Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos expedientes dos senhores vereadores. Moção 28/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, moção de congratulação no Centro de Atenção Psicossocial Yutaka e Mitsuko Maiji, CAPS 1, Registro, pela conquista do 7º Prêmio David Capistrano, na 14ª Mostra da Experiência Exitosas do Município. Moção 29/2017, vereador Inês Sati Okoyama Kavamoto, moção de aplauso pela brilhante conquista dos atletas da Escola Municipal de Judô Mauro Sakai, que sob o comando do sensei mestre Kazuo Yoshimura, participaram da Copa São Paulo de Aspirantes e Master 2017, realizado no dia 2 de abril de 2017, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Moção 37/2017, vereadora Sandra Kennedy Viana, moção de aplauso ao jovem estudante registrense Matheus Eduardo de Pontes Pereira, pela aprovação no curso Relações Internacionais em 5 universidades diferentes, 2 públicas federais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unifesp, primeira pública estadual, Unesp, e 2 privadas pelo ProUni, Univale e Unip. Moção 31/2017, vereadora Sandra Kennedy Viana, moção de repúdio ao senhor deputado federal Jair Bolsonaro. As moções 028, 29, 30 e 31/2017 encaminham para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Requerimento 40/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior requer informações junto à Consaúde sobre o funcionamento dos mecanismos de aquisição de medicamentos, controle da utilização e qualidade dos medicamentos e insumos adquiridos e apuração de reclamações de municípios da cidade de Registro que utilizam o Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua. Requerimento 41/2017, ainda no mesmo... Requerimento 41/2017, vereador Cristiano José Martins de Oliveira requer que seja oficiado o DR para que envie informações sobre o porquê não houve a colocação de placas sinalizadoras de trânsito, alertando para que os faróis permaneçam acesos nas rodovias SP-139 em Peiraide, principalmente no trecho que concerne ao município de Registro, abrangendo 1. A Fiat de Svep, Rua Joffre Manuel, 2. Rotatória do Monumento
da imigração japonesa, Avenida Clara Janotti de Souza. 3, rotatória próxima ao ginásio Mário Covas, Rua Marginal e Avenida Ceci Teixeira de Melo. E 4, a rotatória do AME, apoio ao Menor Esperança, Rua Joaquim Marques Alves. Requerimento 42/2017, vereador Vander Lopes Pedroso, requer que seja oficiado ao ITES, Instituto de Terra do Estado de São Paulo, solicitando informações sobre a comunidade quilombolas do Peropava. Os requerimentos oficie-se conforme o requerido. Indicações. Indicação 354/2017, vereador Célio Pereira, verificar vazamento de esgoto na estrada do Bamburral, próximo ao Bar do Lico. Indicação 355/2017, ainda do mesmo vereador, providenciar segurança pública na Avenida Wilde José de Souza. Indicação 356/2017, vereador Célio Pereira, providenciar rampa de acesso a cadeirantes, local calçada da Avenida Clara Janotti de Souza, próximo às bancas de Jornal e Chaveiro. Confluências das ruas Valdemar Lopes Ferraz, Professor Antônio Fernandes e Clara Janotti de Souza. Indicação 357/2017, vereador Célio Pereira, verificar vazamento de esgoto na estrada do Ribeirão de Registro, a uns 200 metros da entrada. Indicação 358/2017, vereador Heitor Pereira Sansão, pavimentação da Rua Meixeira, no bairro do Arapongal. Indicação 359/2017, ainda do mesmo vereador, término da pavimentação asfáltica da Rua Teiti Coque, na Vila Flórida. Indicação 360/2017, ainda do mesmo vereador, novo acesso ao Jardim Esperança, Instituto Federal, bairro Agrochá, condomínio Blue, Unesp, SESI e Senai. Indicação 361/2017, vereador Célio Pereira, solicitar ao proprietário, senhor José Carlos Fernandes, a executar construção de calçada em frente de seu estabelecimento na Avenida Clara Janotti de Souza, em frente ao posto de gasolina. Indicação 362/2017, vereador Luiz Marcelo Comeron, roçada às margens da ciclovia e também próxima à passarela do bairro do Arapongal. Indicação 363/2017, vereador Vander Lopes Pedroso, instalação de abrigo para passageiro de ônibus em frente à escola e do campo do Ribeirão Branco das Palmeiras. Indicação 364/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de melhoria, patrulhamento, fresagem e roçada na Rua 3, no bairro Vila Ouro. Indicação 365/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de tapa-buracos e estudo de recapeamento da Rua Lúcio Marques, no centro. Indicação 366/2017, vereador Vander Lopes Pedroso, transporte escolar no horário da manhã no bairro Paraguai, no sentido Ponte da Bete. Indicação 367/2017, vereador Everton de Oliveira Adorno, instalação de um quebra-mola na Rua Johann Sebastian Beck, na altura do número 270. Indicação 368/2017, vereador Célio Pereira, colocação de placas indicando horários e destino de itinerários das idas e vindas. Essas placas devem ser colocadas tanto no ônibus como nos pontos. Indicação 369/2017, vereador Célio Pereira, construção de poços artesianos no bairro Jurumirim. Indicação 371/2017, vereador Cristiano José Martins Oliveira, sinalização com tachões tartarugas refletivas nas curvas da Avenida Ceci Teixeira de Melo. Indicação 372/2017, ainda do mesmo vereador, tratativa com o SESC de registro visando parceria para que os funcionários públicos municipais da administração pública, direta e indireta, inclusive contemplando os da Câmara Municipal, possam se matricular como usuário do SESC. Indicação 373/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de vistoria e manutenção na arquibancada, assim como nos bancos reserva do Estádio Municipal Alberto Bertelli. Indicação 374/2017, ainda do mesmo vereador, serviço de melhorias, roçada, patrulhamento, drenagem, cascalhamento e fresagem na Rua 14, Jardim Paulistano. Indicação 375/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, implantação de mais redutores de velocidade do tipo tachões, vulgo tartarugas, no acesso da Praça Beira Rio. Indicação 376/2017, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, poda de árvore situada na Avenida Jonas Banques Leite,
257 no centro. Indicação 377/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, sinalização com placa de sentido proibido no acesso à Praça Beira Rio pela rua José Suginoshita. Indicação 378/2017, vereador Cristiano José Martins Oliveira, notificação do proprietário do imóvel situado na rua Celso Xavier, 331 Centro, para a limpeza do mesmo. Indicação 379/2017, vereador Cristiano José Martins Oliveira, limpeza de bueiro situado na Avenida Deputado Ulisses Guimarães. Indicação 380/2017, ainda do mesmo vereador, colocação de placas sinalizadoras de trânsito na Avenida Clara Janote de Souza, Avenida Ceci Teixeira de Melo e outras que confrontem com a rodovia SP-139. Indicação 381/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de tapa-buraco na Avenida Marginal Esquerda do Jardim Alvorada. Indicação 382/2017, vereador Roberto Stuck Duarte, projeto de lei versando sobre denominação da rua Honduras, localizado no bairro Vila Flórida, nesse município, de modo que seja denominada de rua Ubirajara Camilo. Indicação 383/2017, vereador Luiz Marcelo Comeron, instalar lombada redutor de velocidade na rua José Dias de Araújo, na Vila Ribeirópolis, na altura do número 444. Indicação 384/2017, ainda do mesmo vereador, notificar o proprietário do lote localizado na rua Girassol, próximo ao número 105, Vila Nova Ribeira, para que proceda a limpeza de acordo com a lei complementar número 018/2005, Código de Posturas do município. Indicação 385/2017, vereador Luiz Marcelo Comeron, implantar sinalização horizontal e vertical, faixa amarela e placas, proibindo estacionamento na rua Girassol, na Vila Nova Ribeira, no lado esquerdo. Indicação 386/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, vistoria para liberação do trânsito na rua Ryosako Yamazaki, no acesso à Avenida Presidente Kennedy Centro. Indicação 387/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, implantação de uma rotatória e sinalização na Avenida Clara Janote de Souza, no ponto de acesso entre o campus do Instituto Federal e o bairro Agrochá. Indicação 388/2017, vereador Vander Lopes Pedroso, serviço de limpeza e roçada na via de acesso à Escola Estadual Joaquim Goulart, no bairro Serrota, entre as ruas Shoei Nakazawa e Juvencino Pedroso. Indicação 389/2017, vereadora Sandra Kennedy Viana, construção de uma praça de lazer no conjunto habitacional registro D2. Indicação 390/2017, ainda da mesma vereadora, mutirão de limpeza de mato e lixo em torno ao conjunto habitacional registro D2. Indicação 391/2017, ainda da mesma vereadora, serviço de patrulhamento e cascalhamento da estrada que liga o bairro Bamburral de Cima ao bairro Charribeira. Indicação 392/2017, ainda da mesma vereadora, mergulho e colocação de redutor de velocidade e lombada na rua Johann Sebastian Beck, no bairro São Conrado. Indicação 393/2017, ainda da mesma vereadora, troca de lâmpadas queimadas nas extensões da Avenida Governador Franco Montoro. Indicação 396/2017, ainda da mesma vereadora, manutenção com cascalhos da estrada que liga ao UBS do bairro Vila da Palha. Indicação 397/2017, vereador Célio Pereira, mudar para mão única parte da rua Willis Vação, Vila Ribeirópolis, que compreende desde a frente do bar do Pepe até a junção com a marginal da BR-116, sentido São Paulo. As indicações oficie-se conforme solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Ofício número 045/2017, PRE/CIR-61, 100. Associação Paulista de Municípios solicitando encaminhamento de propostas que serão incluídas, caso selecionadas, na pauta de discussão no Congresso Estadual de Municípios. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria Legislativa desta Casa e posterior arquivo.
Deliberações para a ordem do dia. Moção de congratulação número 028/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, ao Centro de Atenção Psicossocial Yutaka e Mitsuko Maeji, CAPS 1, registro pela conquista do 7º Prêmio David Capistrano, na 14ª Mostra de Experiências Exitosas do município. Moção de aplauso número 029/2017, vereador Inês Sati Ukuyama Kawamoto, pela brilhante conquista dos atletas da Escola Municipal de Judô, Mauro Sakai, que sob o comando de Sensei Mestre Kazuo Yoshimura, participaram da Copa São Paulo de Aspirantes e Master 2017, realizado no dia 2 de abril de 2017 em São Bernardo do Campo. Moção de aplauso número 030/2017, vereadora Sandra Kennedy Viana, a jovem estudante registrante Matheus Eduardo de Pontes Pereira, pela aprovação num curso de Relações Internacionais em 5 universidades diferentes, 2 públicas federais, Universidade UFRRJ e Unifesp, uma pública estadual, Unesp e 2 privadas pelo ProUni, Univale e Unip. Moção de aplauso número 031/2017, vereadora Sandra Kennedy Viana, ao senhor deputado federal Jair Bolsonaro. As moções em caminho para a ordem do dia. Hoje temos uma inscrição para tribuna livre. Solicito ao senhor Otávio Dias da Rosa Shimoda que se adentre ao plenário, que tratará do assunto campanha salarial e greve do servidor público municipal. Por favor, senhor Otávio Shimoda. Antes de passar a palavra ao senhor Otávio Shimoda, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores, servidores, cidadãos de registro que está aqui nesta sessão hoje assistindo, alguns pela primeira vez, outros já vieram outras vezes. Eu agradeço a presença e, de acordo com o regimento interno, eu gostaria que os senhores, a colaboração dos senhores, que não se manifestem durante a fala da tribuna livre do senhor Otávio Shimoda e também na hora da pequeno expediente, quando os vereadores utilizarão da palavra. Então, por favor, colaboração estou pedindo, de acordo com o regimento, para que isso não ocorra, tá bom? Que nós tenhamos um bom andamento durante a sessão e vocês possam ouvir o que está acontecendo, tá bom? Muito obrigado. Antes de passar a palavra, gostaria de ler o artigo 292 em seu parágrafo 4º e 6º de nosso regimento interno, que reza o seguinte: parágrafo 4º. Cada orador da tribuna livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados os apartes. Parágrafo 6º. Será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. Senhor Otávio Shimoda, o senhor já está com a palavra por 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadores. Público presente, servidores, vocês estão de parabéns pelo dia de hoje. Eu fiquei muito satisfeito com o movimento que nós fizemos desde hoje cedo até o final da tarde. Quero relembrar que eu estive aqui nessa casa falando de uma solicitação que nós fizemos para o Executivo Municipal, para o senhor prefeito, no dia 5 de outubro do ano passado, solicitando uma reunião para discutir o reajuste salarial dos servidores para 2017. Desde outubro, nós estamos preocupados com esse assunto. Nós participamos aqui nessa mesma Casa de Leis da audiência pública, onde foi detalhado o orçamento de 2017, a lei de diretrizes orçamentárias, e que lá ficou reservado para o servidor público, para a nossa correção de salários, para esse ano, 9%. Nós acompanhamos isso. E esse ano, nós solicitamos uma reunião com o prefeito, no início de janeiro. Ele nos recebeu, alguns estavam lá presentes na época, lembram?
no dia 31 de março. E nessa ocasião foi entregue para o prefeito esse documento aqui, que é uma minuta de uma proposta de lei para que seja instituída uma comissão permanente de negociação. O objetivo dessa comissão é servir como fórum de debates entre o executivo e o trabalhador, de forma organizada e sistemática, para que lá se discuta e cheguem a soluções para todos os problemas do servidor público, que não envolvem apenas salário, mas melhores condições de trabalho, valorização profissional e tudo aquilo que diga respeito à vida do trabalhador do município de Registro. Essa proposta, inicialmente o prefeito concordou, só que nós passamos o mês de fevereiro, passamos o mês de março, estamos no dia 10 de abril, e nós mandamos 2 ofícios para a prefeitura, cobrando agilidade para que essa mesa de negociação fosse instituída. E até agora nós não tivemos um retorno quanto a isso. Então, nesse ponto, quero aqui fazer uma crítica ao Executivo, houve uma falha e um descaso por conta de não nos ouvir e não criar esse espaço de diálogo. E nós temos uma reivindicação que eu posso considerar como histórica, porque nós temos desde 2013, ou seja, desde o início da gestão do prefeito Gilson Fantin, uma perda acumulada que chega a quase 14%. E nós estamos fazendo esse movimento, senhor presidente, senhores vereadores, não é para ter aumento de salário, é para recuperar o que nós perdemos lá atrás. Essa é a questão. Nós estamos brigando para manter o nosso poder aquisitivo. Oxalá se nós pudermos fazer um movimento para ter um ganho, mas a situação nos impõe o contrário. A gente está fazendo um movimento, inclusive com greve, para recuperar o que nós perdemos com a inflação. Todos os senhores sabem que o ano passado o prefeito concedeu, eu vou chamar aqui de miséria, porque é isso mesmo que representa, a miséria de 3%. 3%. A inflação pelo IPCA deu 10%, foi mais de 10%, quase 11%. Ou seja, o trabalhador perdeu de 7% a 8% só o ano passado. E isso quer dizer o quê? É menos comida que o trabalhador tem para levar para casa, é menos recurso que o trabalhador tem para alimentar, cuidar da sua família. Quem é chefe de família sabe o que eu estou falando, a dificuldade que a gente tem de sustentar as nossas famílias com essa defasagem. E um dado aqui que é muito angustiante. Nós temos aí mais de 300, é um número muito grande de trabalhadores da prefeitura que envolvem vigias, né, auxiliar de serviços gerais, merendeira, enfim, várias categorias profissionais da prefeitura que ganham um salário base inferior ao salário mínimo. É essa a questão. Tem muito companheiro nosso da prefeitura que está ali no limite da sobrevivência, senhores vereadores, no limite da sobrevivência, porque nós temos funcionário que tem dívida, que tem os descontos normais, então esse valor que já é muito pouco, que é ridículo, cai ainda mais. Como que um companheiro desse vai conseguir sobreviver? E acaba tendo que ter dupla jornada, ele acaba tendo que fazer alguma atividade fora da prefeitura para poder complementar sua renda, e aí não consegue produzir um serviço com qualidade, né? Então, a gente assiste, ao longo desses últimos anos, a um arroxo salarial que leva a essa desmotivação do trabalhador, e a consequência é serviço público cada vez piorando. Então, para a gente reverter esse quadro, é fundamental priorizar o maior patrimônio do município, que é o servidor público. É para ele que a prefeitura tem que fazer todos os esforços para dar o melhor salário possível, para conseguir garantir o máximo de valorização profissional e de qualificação, para que a população ganhe, para que a população seja bem atendida. Então, nós estamos aqui, antes de lutar pelo nosso salário, para atender bem a população. Porque um trabalhador que tem uma remuneração decente e digna, ele vai trabalhar melhor. Então, essas duas questões, recuperar o que nós perdemos com a inflação, é justo. Estabelecer uma mesa de negociações com o Executivo é correto, é corretíssimo.
Isso faz parte do jogo democrático e só uma pessoa que seja antidemocrática ou avessa ao debate que pode se recusar a estabelecer esse mecanismo, né? Eu falo isso para o presidente porque ele é bancário e também militante do Sindicato dos Bancários, sabe a importância que tem para o trabalhador ter um espaço de negociação. Então, o que nós estamos pedindo, recuperação das perdas salariais e uma mesa de negociação, é o mínimo que o trabalhador de registro pede e merece. E eu vou acrescentar um terceiro ponto, que isso ficou muito evidente, senhores vereadores, no dia de hoje. Além de recuperar as perdas e ter uma mesa de negociação, nós precisamos, acima de tudo, respeito. Porque o que nós assistimos hoje foi vergonhoso. Todo momento chegou denúncia para nós. Lá na unidade tal, foi fulano de tal arrancar um cartaz da greve e ameaçar o funcionário. Teve um colega nosso aí que participa da comissão que foi intimado, olha, você vai ter que retirar esse cartaz aqui. E ele falou, olha, eu não vou retirar porque é o meu direito de fazer greve. Então, a que ponto que nós chegamos? O executivo se nega a negociar com o trabalhador e prefere o caminho de judicializar a greve, entrar na justiça contra o direito de greve do trabalhador. Demonstra falta de capacidade de diálogo. Porque um prefeito que tenha condições de fazer um diálogo produtivo com o trabalhador, não precisa entrar na justiça para impedir o trabalhador de exercer o seu direito de greve. Não precisa ameaçar o trabalhador, constranger, praticar assédio moral para ameaçar o trabalhador. E aí eu quero fazer aqui um parêntese. Quem apostou que o trabalhador ia se assustar e se amedrontar, se acovardar, quebrou a cara. Porque o trabalhador foi para a rua, e não foi pouca gente não. Nós tínhamos aí quase 500 trabalhadores em greve no dia de hoje, o que representa aproximadamente 1/3 da prefeitura. É muita gente descontente, querendo mais valorização, querendo mais respeito. Então eu quero aqui deixar essa mensagem breve para os senhores vereadores, porque o tempo não me permite falar mais, senão eu poderia falar por mais tempo aqui, mas eu encerro aqui lembrando que na tarde de hoje e na manhã, nós tivemos a presença da vereadora Sandra, do vereador Fábio Tatu, do vereador Tom, do vereador Gerson de Freitas, do vereador, Teixeira, do vereador Vander Lopes, e eu espero que os demais vereadores que por algum motivo ou outro não puderam participar do nosso movimento, que nos ajudem na discussão que nós precisamos ter com o prefeito para que essa sensibilização dê um resultado positivo para nós trabalhadores, para que a prefeitura faça uma negociação concreta, efetiva e que dê resultado. Porque nós estamos cansados de enrolação, de explicações evasivas, de que a prefeitura tem pouco recurso, crise financeira, queda na arrecadação. Isso a gente está cansado de ouvir. O que nós queremos é atitude, que o prefeito ponha a mão na consciência e priorize o trabalhador. É isso que nós queremos. E aí eu faço aqui a minha proposta para que os senhores avaliem, que se a gente não conseguir avançar na discussão que vamos ter quinta-feira, para que os senhores avaliem a possibilidade de fazer obstrução aqui na Câmara, que é um instrumento legítimo para o Poder Legislativo pressionar o Executivo. Assim como nós estamos lá debaixo de sol, para concluir, senhor presidente, debaixo de sol e de chuva, brigando pelos nossos direitos, senhores vereadores, façam a sua parte também, nos ajudem, pressionem o prefeito para que ele nos atenda e apresente uma resposta adequada, decente para nós, trabalhadores, já há muito tempo, ansiosos por uma resposta da prefeitura. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, muito obrigado pela atenção e fico aqui, em nome de todos os funcionários da prefeitura, com essa mensagem de esperança, para que a gente consiga um acordo e que a população saia ganhando com esse processo todo. Muito obrigado a todos e vamos em frente, vamos à luta. Ela só começou. Por favor. Eu solicito mais uma vez a colaboração dos senhores. Que não se manifestem, por favor. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior.
Solicito ao excelentíssimo senhor vereador, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Opa. Vamos lá. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, nobres pares, colegas vereadores. Boa noite, município de Registro, meus companheiros servidores municipais, visitantes, todos aqueles que nos assistem via internet, YouTube. Começar a fala do pequeno expediente aqui. Primeiro, com a propositura que apresentamos aí da moção de congratulação 2828/2017, que é uma moção de congratulação ao Centro de Atenção Psicossocial e o TAC Mitsuko Maiji, o CAPS, Registro, pela conquista do 7º Prêmio Davi Capistrano na 14ª Mostra de Experiências Exitosas de Municípios. Nos dias 22, 23 e 24 de março, o CAPS e a Secretaria Municipal de Saúde participou do 31º Congresso de Secretários Municipais na cidade de Santos, um evento com mais de 1.500 participantes. Na verdade, antes disso, houve aqui uma mostra de experiências exitosas da atenção básica, que tiveram premiados tanto o CAPS, quanto acho que a equipe de saúde da família do Agrochá, a equipe de saúde da família da Vila São Francisco, dentre outras. E nesse evento, o CAPS foi um dos 10 participantes que levou esse prêmio, Davi Capistrano. E aí, somado a isso, e somado a todo o trabalho que eu já falei na sessão passada aqui, de nova proposta do Centro de Atenção Psicossocial, na questão da reforma psiquiátrica, na questão da substituição do modelo hospitalocêntrico da assistência em saúde mental, por isso e por muito mais que tem sido feito, é que proponho aí a apreciação dos nobres essa moção de congratulação. E não só isso. E com isso, com toda essa mostra das experiências exitosas, já começo aqui a fala dizendo quão é importante o servidor público na engrenagem municipal. Quão importante é um prêmio desse, só mostra que a assistência é feita por pessoas. Só mostra que a assistência, tanto de saúde, quanto assistência, quanto a questão do trabalho da educação, quanto a assistência social, quanto a todas as secretarias, o trabalho são feitos por pessoas, pessoas essas que são servidores públicos. Então, primeiramente, essa moção de congratulação ao CAPS, para dar início à nossa fala aqui. Uma segunda fala, senhor presidente, quanto à questão da Vila Ouro. Mais uma vez aqui, gostaria de, não sei se ficar feliz, porque foi concedido aí pela juíza, que é quem concede, a juíza, a doutora Bárbara, quem concede as decisões aí do Ministério do Tribunal de Justiça, foi concedido aí às famílias da Vila Ouro mais 60 dias para que consolidem o procedimento de retirada, da área de APP, da área de embargo. Mas eu quero pontuar aqui, senhor presidente, uma coisa que eu já disse por diversas vezes aqui, e que se reafirma na sentença aqui da juíza. Eu vou ler a sentença aqui para todos aqui, para que a gente entre no contexto. A juíza diz aqui, num determinado ponto, que a petição formulada pela Defensoria traz nomes de moradores que não estavam na área, e um ponto que eu grifei aqui, foi grifado, que muitas vezes, lamentavelmente, vamos frisar, muitas vezes, lamentavelmente, as famílias são incentivadas por terceiros interessados somente em questões políticas a permanecer na área.
Senhor presidente, esse final de semana recebi várias ligações, mensagens, confirmando que mais uma vez continuavam pessoas lá na Vila Ouro, incitando os moradores a permanecer, a processar a prefeitura, a entrar na Defensoria Pública, e mais uma vez não estavam lá prestando a sua solidariedade, oferecendo ajuda para encaminhar o CRAS. Estavam lá, e isso se afirma aqui, no texto da juíza, interessados somente em questões políticas. E aí eu vou contextualizar todas essas falas aqui na questão também do servidor público. Então, assim, apesar de ter conseguido mais 60 dias, ainda continuamos com a triste notícia que ainda temos oportunistas indo lá e incentivando as famílias, ao invés de se preocupar com como vamos resolver, qual que vai ser o encaminhamento dado. Ah, não, processa, vamos na defensoria, processa a prefeitura. Isso é culpa da prefeitura. Não estou aqui fazendo o papel de advogado da prefeitura, não. Do executivo, não. Mas o que, mais uma vez, eu volto a afirmar aqui nessa casa, é que quando eu me deparo com pessoa fazendo palanque político com a desgraça dos outros, é triste. É triste. Isso é triste e não vai ter meu apoio jamais. Fazer politicagem com a desgraça dos outros, seja ela qual for, não vai ter o apoio aqui dessa vereança. E agora, vamos entrar aí ao assunto que talvez seja a tônica da casa. Hoje, estamos aqui com vários, eu não sei contar quantos, não vou dizer quantos aqui, mas estive lá no período da tarde. Peço desculpa de não ter podido ir no período da manhã por motivo de trabalho, né, porque senão ficaria meio contraditório. Se eu tivesse ido de manhã e renunciado lá ao meu trabalho, qual sou concursado também, como várias, hoje foi motivo de várias indagações da questão do funcionalismo público. Todos que estão aqui essa noite têm o mérito deles, passaram por concurso público, também sou funcionário público e fui dessa municipalidade também. Então estivemos lá, juntamente com um grupo de vereadores no período da tarde, para consolidar o nosso apoio ao servidor público, mais uma vez dizendo, o servidor público, a engrenagem, o dínamo aí, de qualquer desenvolvimento municipal, de qualquer prefeitura. E hoje tivemos um momento histórico em nossa cidade, quanto à questão de organização. Confesso que nos 14 anos de municipalidade não tinha visto um movimento organizado como aquele que estava lá. Apesar de alguns pontos mais calorosos, tivemos um movimento muito organizado lá. As pessoas que estão lá, elas não estavam lá participando de um evento esportivo, de um evento social. As pessoas que estavam lá, elas estavam reivindicando direitos. Isso é plausível. O direito de greve, quando você vai atrás dos seus direitos, a gente tem que se solidarizar com isso. Tá? O que a gente, enquanto vereador, deve fazer é tentar buscar, para que haja o mais rápido possível, um entendimento entre as partes. Estivemos aqui, talvez com essa casa mais cheia ainda, na semana passada, numa reunião, onde eles se pediram um posicionamento dessa Casa de Vereadores quanto a isso. E eu vejo hoje como nossa missão buscar um caminho de conciliação para isso. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas assim, também em determinados momentos, eu vejo como nós estando aqui como meio que com a faca no pescoço, talvez essa seria o termo mais usado para nós. E a gente fica meio sem saber o que fazer. Ficamos esperando uma posição do executivo, também esperando uma posição, confesso, do sindicato. Hoje estávamos lá, conversamos com o Otávio bastante tempo. E o apelo, acho que eu faço um apelo aqui, tanto ao sindicato, tanto ao Poder Executivo, que possa o mais rápido possível encontrar um entendimento, encontrar uma solução para essa situação. Por que digo isso? Porque
além dos servidores públicos, toda a municipalidade perde com isso. Porque se nós temos serviços públicos parados, nós temos pessoas também, fora os servidores públicos, que estão sofrendo com isso. Quando uma creche está parada, e não vou entrar no mérito da paralisação, porque para mim a paralisação ela foi legítima. Estão buscando o direito deles. Mas quando você tem uma creche parada, um posto de saúde parado, você tem município também sem atendimento. Então, isso vai virando uma bola de neve e o prejuízo é para todo o município. Então, a gente precisa deixar com que os interesses pessoais eles fiquem no segundo plano e ver o interesse macro com isso. Que se resolva logo essa situação dos servidores, porque eles merecem, eles são dignos, eles são merecedores, eles fizeram concurso público, eles dia a dia batalham para prestar um atendimento, e esse atendimento de excelência se reflete em prêmios como esse do Davi Capistrano, se reflete em melhorias como já apontadas aqui, da atenção de todas as secretarias. Por quê? A secretaria ela é movida por servidores, cada secretaria é movida por servidores. Não existiria avanço nenhum da saúde se não houvesse servidores empenhados em trabalhar pela saúde. Não haveria aumento da nota do ENAD, ou aumento de outras notas aqui, que eu não sei tecnicamente dizer, se não houvesse professores, servidores e colaboradores engajados para que isso acontecesse. Então, reafirmo, como já disse lá, não quero fazer aqui, nem lá fiz uso do microfone para fazer palanque político, que também, mais uma vez, vou afirmar que não é esse o nosso papel enquanto vereador. Não estamos em campanha política. Estamos aqui para, com responsabilidade, para com transparência, e para cumprir com o nosso dever aqui, que é apoiar aqueles que nos colocaram nessa posição aqui, para que possamos juntos propor, fiscalizar, cobrar, para que seja feito um entendimento da maneira mais rápida e melhor para todos. Porque aqui estamos pensando na municipalidade como um todo. Essa é a minha primeira fala do pequeno expediente. Espero que, muito em breve, venhamos aqui para parabenizar a todos, para parabenizar não somente hoje o sindicato e todos os servidores públicos pela organização, mas para anunciar a resolução disso aqui e estarmos aqui, quem sabe, votando uma proposta, né, de recomposição salarial, uma proposta que seja boa para o funcionalismo. Obrigado pela palavra e vamos lá. Boa noite. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, mesa diretora, senhor presidente, meus colegas, nobres vereadores, vereadora, e de forma muito especial a todos os funcionários e funcionárias, servidores e servidoras públicas presentes aqui nesta noite, em mais um encontro que estamos tendo. Eu, inicialmente, sei que o primeiro secretário vai fazê-lo, mas para mim é importante. Na leitura houve um erro de digitação. A minha moção, que nós vamos votar ao final da sessão, é uma moção de repúdio ao senhor deputado Bolsonaro e não de aplauso, mas nós vamos discutir isso ao final. Já entendemos que foi um erro de digitação e será relida. Eu, fazendo justiça a um dos movimentos maiores que eu, com quase 30 anos que moro aqui em Registro, pude observar, hoje na cidade de Registro, coordenado, participado de forma muito ativa por cada uma e cada um dos servidores. Eu quero me dedicar os meus 15 minutos que tenho nesse pequeno expediente a tratar um pouco do tema da necessidade da recomposição salarial do funcionalismo público.
Primeiro, parabenizando. Fiquei realmente bastante impressionada, porque considerando a quantidade, o nível de pressão que os funcionários públicos recebem, de perseguição política, de assédio de todas as formas que se nos é relatado dia a dia em cada secretaria. Ter a coragem de ir para as ruas e dizer, nós estamos aqui reivindicando melhores condições de trabalho, porque se não fosse, porque sem melhores condições de trabalho, sem salário, também é impossível se oferecer serviço público de qualidade. Eu quero parabenizar mais uma vez, como fiz lá hoje no nosso encontro pela manhã. E eu andei estudando, muito com a ajuda do meu colega, ex-vereador Raul Calazans, que está hoje aqui conosco, que durante todo o seu mandato muito acompanhou a pauta do funcionalismo. Tenho sentado, discutido com o Raul, fiz meus estudos, e algumas vezes na casa já me pronunciei sobre isso, e eu queria pedir ajuda aqui do apoio da Câmara para a gente mostrar alguns números aqui, por favor, no telão. Queria falar exatamente desse absurdo que é nós termos o número de funcionários recebendo menos que um salário mínimo, ou o salário mínimo nacional, ou o salário mínimo regional. Vamos olhar primeiro o salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional, que hoje é de R$ 937, nós temos nada mais, nada menos que 178 servidores ganhando menos que o salário mínimo nacional. Auxiliar de Serviços Gerais, 82, merendeira, 52, atendente de Serviços Gerais, 35, vigia e lavador de veículos. Mas nós estamos no estado de São Paulo, e o salário mínimo que rege o nosso estado é o salário mínimo regional. Por isso eu gostaria de ver a outra lâmina que fala de 413 funcionários públicos, servidores públicos municipais, que vergonhosamente, para mim como cidadã, e como vereadora mais ainda, vimos isso, que é quase 1/3 do total dos funcionários recebem menos do que um salário mínimo regional, que é o salário mínimo do estado de São Paulo, que é o salário de R$ 1.076. Nós estamos vendo ali 166 auxiliares de serviços gerais ganhando menos de R$ 1.076, merendeiro 87, vigia. Nós temos, inclusive, agente de saúde que está no início de carreira. Ali a quantidade, acho que todos compreendem, é uma quantidade não total da categoria, mas como existe plano de carreira, existe, portanto, aqueles que estão em início de carreira e o salário é menor, e aqueles que estão já com mais tempo, seja ou por titulação ou outra forma de ascensão, tem outro salário. Então, aqui eu tive o cuidado de levantar a quantidade de servidores em cada uma em cada uma das categorias e, portanto, vergonhosamente, somando 413 funcionários. E aí a gente pode pensar, mas como nós estamos em crise, como em alguns momentos, alguns dos vereadores, porta-voz do prefeito, trouxe esta observação que o Executivo estaria com dificuldade de garantir o reajuste para vocês. Fiz um levantamento hoje, pediria, por favor, o próximo ainda, onde as duas leis aprovadas nessa casa, comparando o orçamento de 2016, a lei de 10 de novembro de 2015, aprovou para o ano passado 166.961.000 de orçamento. Em comparação, aprovou 71.555.000 de gasto com o pessoal. Nós vamos ver o orçamento deste ano, aprovado nessa casa, o ano passado, em dezembro, dia 16 de dezembro, prevendo um crescimento, veja, de 165 milhões para 172, em comparação, um crescimento de menos de 600 mil reais com o pessoal, de 71 milhões e 500 para 72.177. Poderíamos fazer vários estudos, como que a receita cresceu. O professor Jefferson Pécori, numa das suas intervenções, trouxe aqui um estudo de como que foi o crescimento da receita nos últimos anos, mas o meu tempo aqui é muito pequeno, resolvi trazer este dado. Este dado eu acho que é importante. Se nós temos um crescimento do orçamento de 165 milhões para 172, por este dado só, já mostra que haveria possibilidade de se acrescer, de ter um valor maior percentualmente comparado com gasto com o pessoal.
Nós também, numa audiência pública mencionada pelo presidente do sindicato Otávio, a quem eu parabenizo pela condução do movimento, naquela audiência pública coordenada pela doutora Inês, pelo presidente, hoje presidente da Câmara, Marcelo Comeron, e o vereador Raul Calazans, na comissão, nós falávamos, mas e o impacto dos servidores da APAMIR? Como é que vai ser isso, que hoje terão que ser primarizados, ou seja, terão que ser contratados como concursados? E, naquela ocasião, a Secretaria de Finanças colocou com muita clareza, e a funcionária da Secretaria de Saúde, especificamente, o primeiro nome Sandra, me esqueci o nome da minha xará, que isso já estava incorporado. Também aqueles funcionários da APAMIR que passarão, não eles, mas enfim, a quantidade de funcionários que passarão a ser, farão parte do próprio corpo do funcionalismo. Portanto, os dados acho que são bastante, os dados são disponíveis, inclusive, para qualquer estudo, no portal Transparência Pública, que a lei criada pela presidenta Dilma obriga todos os níveis de governo a colocar no portal, de acordo com a lei do acesso à informação, as informações de orçamento. Qualquer um de nós pode ver o quanto cresceu a receita, o qual tem sido o desempenho financeiro ou orçamentário, melhor dizendo, do município. Portanto, eu gostaria aqui de dizer que é justa essa pauta. Da minha parte, terá todo o apoio, inclusive me manifestando publicamente aonde eu achar que devo fazê-lo. Porque o papel do vereador é colocar publicamente as suas questões. Sou um pouco cansada de ouvir aqui que todas as vezes que eu me manifesto é uso político. Ora, a função de cada uma e de cada um de nós como vereadores é nos posicionarmos publicamente. E eu fiz hoje durante a Assembleia e o farei em todos os momentos. Por que será essa visão de que quando a gente contesta, significa fazer politicagem ou uso político? Nós estamos na esfera política, é aqui que nós fomos eleitos e delegados para representar aqueles que nos elegeu, aqueles que nós achamos, que nós temos identidade com as suas lutas e com a sua caminhada. E eu demonstrei, ao longo de toda a minha vida, porque funcionária pública sou, sempre respeito e luta junto ao funcionário público. Sou funcionária pública, sou sindicalista do Sindisaúde, sempre com muita responsabilidade, mas com muita luta e união, levantamos as nossas bandeiras, porque é preciso que o trabalhador brasileiro e a trabalhadora ganhem melhor, inclusive o trabalhador público, ou seja, o servidor público. Portanto, o farei e acho que não gostaria de ouvir mais nenhuma vez, como vou discutir ao final dessa sessão também, a meu posicionamento em relação ao despejo do Arapongal. Mas quero terminar aqui meu diálogo com os servidores. Esta questão do número de servidores que ganham menos, isto não tira Claro que o encaminhamento dado para essa questão se chama reenquadramento salarial, tem que reenquadrar, tem que mudar a categoria, a faixa salarial dentro do que hoje é o quadro do funcionalismo, mas apoio fortemente, com muita tranquilidade, a proposta apresentada pelo sindicato de reajuste de 14% para todas as categorias. Porque mesmo aquelas que hoje estão um pouco acima do mínimo, ou não estão nessa vergonha dos 413, todos merecem e precisam recuperar perdas. Nós não estamos falando de aumento salarial. Nós estamos falando daquilo que está garantido na Constituição, que é a recuperação das perdas salariais. E, portanto, eu estou muito orgulhosa da união e da união que vocês tiveram. E, sinceramente, bastante sensibilizada, ou melhor do que isso, talvez, admirada, com o apoio da opinião pública e da cidade de Registro. Quando a gente pensa que não, as pessoas, quando observam que aquilo que a gente luta é justo, a gente tem o apoio da comunidade. E eu tenho visto, falando pessoalmente, nas celebrações religiosas que eu vou, ou mesmo nas redes sociais, o funcionalismo público de Registro está tendo o apoio da comunidade, o que é muito importante. Por isso eu quero deixar aqui, finalizando o meu apoio, dizer a vocês que nós temos duas formas nessa casa sobre a condução do nosso presidente, ou de qualquer outro, mas só para deixar claro aqueles que não conhecem, talvez não conheçam a fundo. Ao recebermos, o que é vergonhoso até hoje não ter sido encaminhado para essa casa, mas ao recebermos o projeto de lei com a proposta de reajuste ou de recomposição, caberá a essa casa aprovar ou devolver. Para aqueles que me perguntavam hoje, quando a gente caminhava pelas ruas, eu disse e esclareço para todos, não cabe a nós, vereadores, mudar o percentual.
ou vem com a proposta que nós, porventura, achamos que é adequada e atende às reivindicações dos senhores, ou a gente devolve. Portanto, a negociação é lá, sim, no Executivo. E é lá, sim, que eu chamo cada um dos vereadores dessa casa, com a força que os senhores têm, muitos, a grande maioria aqui, base daquele governo, de sentar junto e chamar o Executivo para garantir as reivindicações que vocês reivindicam. Porque não é nessa casa, repito, que a gente pode mudar o percentual. É com o Executivo, é com a mesa permanente de negociação que os senhores reivindicam e é com os vereadores juntos acompanhando este processo. E quero terminar lembrando que a mesa permanente de negociação foi uma das experiências muito boas que a gente teve durante o meu mandato. E eu fiz por portaria. Não era lei, se fosse lei não seria necessário hoje encaminhar para essa casa. O fiz por portaria porque não existe forma melhor de você escutar o funcionalismo do que tendo representante de cada secretaria, de cada área, para que tragam as condições concretas que não são só salariais. Condição de trabalho, relação, condições de trabalho, relação com a chefia, enfim, uma série de questões. Mas eu não encaminhei para esta casa um projeto de lei, o vereador Roberto se lembra muito bem, não tinha a menor condição de passar aqui, porque eu não tinha apoio político na casa, e aquele projeto de lei certamente não seria aprovado, e não precisava disso, porque nós não precisávamos de lei para fazer, para garantir a Comissão Permanente de Negociação. Você é muito justo e importante, quero só enfatizar a proposta que sei que o sindicato já apresentou, senhores prefeitos. Tenho 2 minutinhos, quero, além de, então, parabenizá-los, dizer conte conosco, quero tocar aqui rapidamente num dos temas que nós vemos debatendo aqui na Câmara, e que hoje foi trazido pelo meu colega Fábio Tatu, que é a questão do despejo do bairro Arapongal, mais de 50 famílias. Quero, não sei se a Carol tem aí a carta, mas se tiver, ok, mas eu me... Primeiro, que bom, nós tivemos 60 dias de prazo. Agora, como constantemente vem sendo feito por essa gestão, de uma desonestidade intelectual, de roubar aquilo que é do outro e querer colocar o seu carimbo, eu não aceito. Os 43 famílias estiveram sexta-feira passada na prefeitura, não foram recebidas pelo prefeito, pedindo para o prefeito reivindicar ao Ministério Público prazo. Porque nós fomos direto ao Ministério Público, o Ministério Público falou, só posso conceder a quem é réu, e a prefeitura que é a ré, a prefeitura tem que pedir. Então, 43 famílias não foram recebidas, o prefeito acho que não estava lá, mas foram recebidos pelo representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos e foram fazer um pedido, por favor, peça ao Ministério Público. Aí então, só aí então, a prefeitura pediu na segunda-feira e, portanto, pediu 120 e a juíza expediu às 10h30 da manhã, todos nós acompanhando passo a passo da última sexta-feira, a decisão da juíza de conceder a metade do que pedimos, mais importante, 60. Digo do que pedimos porque estou acompanhando aquele despejo. E os senhores são testemunha, todos os senhores, que as famílias vieram aqui pedir o apoio de cada um de nós. É para nós estarmos lá, sim, falando sim, e vou falar sim todas as vezes que precisar, porque eles querem o nosso apoio. A autonomia do movimento é deles, mas o nosso suporte é importante, é para isso que eu fui eleita. E eu quero dizer, por fim, que esse despejo em todos os lugares, eu tenho dito nessa casa e lá com eles, não há o que a prefeitura fazer do ponto de vista de reverter. É um processo que foi julgado, transitado em julgado, ou seja, não há o que fazer. Tem que sim que fazer o despejo, a demolição das casas. O que nós, eu digo nós, porque eu apoio esse movimento, quer é uma adequada, justa transição para moradias e não 2, 3, 5, 6 meses de aluguel social. O que as famílias vão fazer depois? Elas construíram a sua casa, elas colocaram as suas pequenas economias naquele lugar para viver lá. Não é possível. 1 minuto só para concluir. Obrigada. 1 minuto para concluir. Quero, portanto, deixar claro para quem está tomando conhecimento disso agora, é um processo transitado e julgado, não há o que o prefeito fazer ou a prefeitura para rever. O que se reivindica é uma solução adequada de transferência dessas famílias para moradias definitivas, o que já poderia ter sido feito com os programas habitacionais, porque a prefeitura já foi acionada nesse processo desde 2014, portanto, já poderia ter reservado casas, seja do Jardim Virgínia, do Agrochá 2 ou do Agrochá 3. Portanto, agradeço o tempo, senhor presidente. E, nesse momento inicial, essas palavras que eu gostaria de trazer, e
toda força ao funcionalismo. A luta não está só começando, bem que eu gostaria que tivéssemos resposta logo, vamos torcer para isso, e tenho certeza que todos os meus colegas vereadores têm um papel muito grande em sentar com o prefeito e buscar uma negociação, que aí sim, vou concordar com o meu colega Fábio, todos nós queremos a curto prazo que se resolva. Muito obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Roberto Stuck Duarte. Boa noite, nobres pares. Boa noite, público presente, funcionário público. Raul Calazans, um abraço. Ex-vereador dessa casa, que eu tive o prazer de trabalhar 2 gestões com ele. Mas nobre Sandra, nesses 12 anos de mandato, alguns moradores lá da Vila Ouro procuravam esse vereador. E a gente sempre falava para eles, não invistam sem pedir uma opinião para a prefeitura. Infelizmente, o pessoal foi investindo, sabendo que um dia eles iam ser despejados. Infelizmente, essas pessoas que estão sendo despejadas hoje, compraram de outras pessoas. Que lá no mandato atrasado, lá no mandato de 2008, que eles foram intimados, automaticamente, eles saíram, mas venderam para os cidadãos que estão lá hoje. E chegou nesse ponto, infelizmente. Colocaram e investiram dinheiro, infelizmente, numa terra que não é deles. Né? Mas a gente tem que realmente ajudar a solucionar esse problema, que é muito grave. Mas, senhor presidente, eu quero aqui só dizer para o senhor Otávio que na quinta-feira eu já me posicionei, né? E hoje realmente eu não consegui estar na frente da greve, porque eu tinha um problema muito grave para resolver também. Que eu fui no bairro Baissununga, é um bairro que eu já venho brigando faz tempo, né? Em relação à melhoria dessa estrada. Porque as reclamações são tão constantes que o ônibus não está indo buscar as crianças para vir na escola, então eu não consegui chegar cedo. Logo que eu cheguei à tarde na prefeitura, eu estava falando com o jurídico lá em cima, do Torneto, chegou o pessoalzinho às 14h31, já se despedindo da greve. Mas o meu posicionamento, os funcionários públicos sabem, eu apoio e estou com vocês. Desde o princípio. Não é, portanto, que na gestão passada, a gente ficou aqui brigando até os 49 do segundo tempo, para poder realmente conseguir um aumento digno, que era para os funcionários públicos. E era 10 pontos alguma coisa, e conseguimos 3%. E esse 3% que chegou para nós aqui, ou nós votássemos, ou não votava. E nós éramos 7 vereadores. Infelizmente, nós somos engolidos. Aí vem aqui. Não adianta a gente ficar batendo numa tecla, o prefeito já falou que não vai dar nada. Até então, quem viu a televisão hoje, nem sequer receberam o pessoal da tribuna para poder realmente dizer se tem alguma negociação para frente ainda, né? Mas eu vou um pouquinho além. Eu não sou muito bom em matemática. Mas se a gente fizer uma conta rapidinho e enxugar alguns setores, que é possível enxugar, vamos na área da saúde. Na área da saúde, é simples. Hoje nós repassamos mais de R$700 mil mês para o UPA. Ok? Na minha opinião, e aqui eu lanço para os nobres pares, vamos provocar o executivo, qual que é a possibilidade? Fecha as portas. Economiza, gasta R$500 mil no pronto-socorro, economiza 210. Ok? Dá uma enxugada um pouco do funcionário que tem lá, já fica um dinheirinho bom. E pega aquele prédio que está lá e tira alguns aluguéis que está aí. Bem-estar social, fundo social. Não vai muito longe. A vereadora Sandra
trouxe um material para nós aqui que a gente vê lavador, mecânico. E se a gente for na prefeitura, tem licitação de mecânico, que leva os carros da prefeitura para fora, bem de lavador, que leva o carro para fora. Então, por que o pessoal está ali? Economiza, enxuga. E é simples. Hoje a folha de pagamento do funcionário público chega em cerca de 6 milhões mês. Por baixo da conta que eu fiz aqui, a gente consegue 300 mil todo mês ali. Se você for fazer uma conta, você consegue dar no mínimo 5%. Esse dinheiro já tem. 5% de 6 milhões são 300 mil. Não é isso a conta? Já tem esse dinheiro. E com o tempo vai enxugando mais ainda, para valorizar vocês que são concursados. É simples. Aí fomos indagados que na gestão passada a mesa entregou 1 milhão. Que se não entregasse 1 milhão, não pagava o 13º. A justificativa foi essa. E agora vem um pessoal que é o do PSF, né? Que até setembro tem que afirmar esse TAC, que no TAC trazendo esse pessoal que são agente comunitário para dentro da prefeitura, a folha vai ultrapassar os 54%. Olha, eu não entendo muito bem de advogado, de juiz, mas é simples. Ele realmente está assumindo um compromisso. Eu acho que isso não pode colocar na soma. Não pode colocar na soma. Não pode incluir no 54 que automaticamente vai ultrapassar. Eu penso assim. Fico aqui com meus botões e dizer, estou com vocês, funcionário público. Não é portanto que eu tenho 2 pessoas também que é inativa da prefeitura, que é minha irmã, que foi professora Regina Maura, e tem o meu pai, Sr. Manuel Leoneta, que infelizmente vive com essa miséria, que é muito pouco que eles ganham, infelizmente, muito. E a gente tem que cumprimentar em ajudar, ainda mais que meu pai é acamado. E quem tem uma pessoa acamada em casa sabe a dificuldade que é você comprar remédio e fralda geriátrica, que infelizmente o poder público não consegue suprir essas demandas que são muito grandes. Tenha meu apoio. Um abraço a todos, uma boa semana. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que proceda à chamada do próximo vereador inscrito. Não há, senhor. Eu queria deixar claro aqui, ouvindo a fala dos senhores vereadores e a opinião dos senhores, dos servidores dessa casa, ouvindo também o orador, o presidente do sindicato, que é a única pessoa que eu sempre falo aqui, uma por eu ser um dirigente sindical, conheço um pouco da regra, como funciona. Quem pode falar por vocês, pode representá-los em qualquer mesa de negociação, em qualquer discussão, é a diretoria do sindicato, é a pessoa do presidente. Ele foi eleito por vocês. Ele foi eleito. Então, o presidente ele tem toda a autonomia de falar por vocês. A única pessoa que representa vocês é ele. Vereador não representam vocês, o vereador representa a população num todo. Mas os servidores, quem representa é o senhor Otávio Shimoda. Ele tem todo o direito de usar a tribuna, esclarecer os fatos, trazer para vocês os números. Agora, eu gostaria aqui de deixar claro aos senhores que eu, como presidente desta casa, eleito, representando os senhores vereadores desta casa, os senhores podem ter certeza que esta casa sempre estará à disposição dos senhores e estará declarando todo o apoio a vocês. Às vezes o vereador não há necessidade de ele ir lá na porta porque tem um compromisso. Às vezes ele no bastidor ele faz muito mais coisa do que está aplaudindo a fala de um outro cidadão lá. Eu vou provocar aqui, vou oficializar o senhor prefeito executivo para que ele, na próxima sessão desta casa, vou convidá-lo, não o prefeito, vou convidar ele para tomar qualquer decisão, ele tem um corpo técnico que possa dar
argumentos para que ele possa tomar a decisão. Ele não toma a decisão sozinho. O prefeito não pode tomar a decisão sozinho. Ele tem o corpo técnico que ganha para isso. Eu vou oficializá-lo por esta mesa, para que, se ele puder encaminhar um funcionário que possa trazer aqui, para todo mundo, os vereadores e os servidores, conhecer realmente o que ele está mostrando nos números, que ele venha mostrar para nós aqui. Então, amanhã mesmo já estarei oficializando e com certeza na segunda-feira ele estará aqui. Tá bom? Que a reivindicação dos senhores é justa, com certeza. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente. Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Luiz Marcelo Comeron. Presente. Presente. Célio Pereira. Presente. Vander Lopes Pedroso. Presente. Roberto Stuck Duarte. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Inês Sati Okuyama Kavamoto. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Gilvan Mendonça de Souza. Presente. Rafael de Freitas Gomes. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Everton de Oliveira Dono. Presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Moção de congratulação número 028/2017, vereador Fábio Cardoso Júnior, ao Centro de Atenção Psicossocial Yutaka e Mitsuko Maiji, CAPS 1 registro, pela conquista do 7º prêmio David Capistrano, na 14ª Mostra de Experiência Exitosas do município. Moção de aplauso número 029/2017, vereador Inês Sati Okuyama Kavamoto, pela brilhante conquista dos atletas da Escola Municipal de Judô Mauro Sakai, que sob o comando do Sansei Mestre Kazuo Yoshimura... Pela ordem, vereador. Como são 4 moções, eu pediria para o senhor colocar em votação para que a gente votasse em bloco as 4. Não, se pode fazer depois. Coloco em discussão o pedido em verbal do vereador Heitor Pereira Sansão, a questão de ordem para votarmos em bloco todas as moções. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloco em aprovação. Os contrários se manifestem. Eu falei que eu queria falar sobre a moção, né? Não, se pode falar depois na hora da votação. Então, aprovado por unanimidade, será votado em bloco. Moção de aplauso número 029/2017, vereador Inês Sati Okuyama Kavamoto, pela brilhante conquista dos atletas da Escola Municipal de Judô Mauro Sakai, que sob o comando do Sensei Mestre Kazuo Yoshimura, participaram da Copa São Paulo de Aspirantes e Master 2017, realizado no dia 2 de abril de 2017 em São Bernardo do Campo. Moção de aplauso número 030/2017, vereador Sandra Kennedy Viana, ao jovem estudante registrense Matheus Eduardo de Pontes Pereira, pela aprovação no curso de Relações Internacionais em 5 universidades diferentes, 2 públicas federais, 1 pública estadual, 2 privadas pelo ProUni, Univale e Unip. Moção de repúdio 031/2017, vereadora Sandra Kennedy Viana, ao senhor deputado federal Jair Bolsonaro. Coloco em discussão as moções. Congratulação 028, moção de aplauso 029, moção de aplauso 030 e a moção de repúdio 031. Em discussão. Não havendo ninguém, por favor, a palavra, vereadora Sandra Kennedy. Gostaria de pedir o apoio dessa casa para esta moção de repúdio ao deputado federal Jair Bolsonaro, que recentemente se dirigiu de forma extremamente desrespeitosa, racista
intolerante, para não dizer odiosa em relação às comunidades quilombolas, e se dirigindo especificamente às comunidades quilombolas de Eldorado, a cidade onde ele nasceu, onde tem família. Isso teve uma repercussão muito grande no Brasil inteiro. Na verdade, internacionalmente, porque esta questão das comunidades quilombolas veio para a agenda dos governos, veio para a agenda do governo brasileiro de forma muito forte nos últimos anos, seja o governo federal, seja o governo estadual. Eu não teria aqui coragem de repetir o conjunto da sua afirmação, mas chegou a dizer, para quem não viu, que o quilombola mais leve pesava 7 arrobas e servia sequer para procriar. É uma forma odiosa que nós não podemos, e várias câmaras do Vale do Ribeira estão se manifestando e aprovando moção de repúdio, deixar que isso passe em branco. Seja pela questão do racismo, seja pela questão de que trata-se de uma luta política, assim, são comunidades muito organizadas, política do ponto de vista amplo que eu estou falando, não eleitoral, obviamente, que são comunidades muito organizadas e que de forma histórica luta pelo seu quinhão de terra, pelo seu pedaço de terra para viver. E as comunidades, minha filha, por exemplo, se chama Júlia, por causa de uma quilombola, Dona Júlia, do Quilombo São Pedro, foram as primeiras pessoas que eu conheci aqui no Vale do Ribeira quando vim para cá em 85. Eu trabalhava com as comunidades de agricultores familiares, e naquela época não eram chamadas de quilombolas ainda, ela em 86, desculpa, que eu vim para cá, e conheci aquela gente, e aprendi não só a respeitá-los, como a ombro lutar com eles, ora contra a barragem, ou as barragens no Rio Ribeira, as barragens que, inclusive, os levou a fazer uma luta muito grande para que o Rio Ribeira fosse considerado um rio federal, para que aí pudessem ter mais condições de lutar contra a instalação da barragem, o rio ser considerado um patrimônio da humanidade, para terem mais força para lutarem contra a instalação da barragem. Votação, inclusive, que o deputado aqui da região se posicionou contra, isso causou muita estranheza a toda a nossa região. Mas quero dizer que é preciso que essa casa também se posicione. São pessoas que eu vim conhecer, por exemplo, aquilo que antigamente nós víamos nas comunidades mais antigas, que é o mutirão, plantar junto, colher junto, saber que a terra é pequena, então vamos fazer o plantio junto, porque a gente pode fazer os nossos braços se multiplicarem na lida com a terra, vamos colher junto, portanto, a experiência do mutirão entre as mulheres, lá no quilombo do Pedro Cubas, a luta pela regularização fundiária, junto ao INCRA e junto ao ITESP. São pessoas que representam, presidente, não sei se é do seu conhecimento e dos meus colegas, a nossa região até em encontros internacionais. Estiveram representando, por exemplo, na discussão da matriz energética, na discussão realmente da produção e da energia no país, lá na Suíça. O Ditão, lá do Ivoporonduva, esteve representando a nossa região e os quilombos. Eles têm uma liderança inquestionável, eles têm uma história inquestionável, e nós sabemos disso, o que significa a vergonha do Brasil no cenário mundial de ter abolido a escravidão tão recentemente, podemos falar assim, de há tão pouco tempo a escravidão fazer parte da nossa história, e eles, refugiando-se dos seus patrões, lutando contra o jugo, se refugiaram nessas comunidades e hoje não estão isolados, produzem, são lideranças, como eu disse, lutam pela natureza, lutam pelo nosso rio, plantam, eu compro, por exemplo, a cada 15 dias uma cesta de produtos orgânicos, de produto da agrofloresta e agroecológicos, com qualidade. Portanto, eu quero dizer a esse senhor que mas tem meu desprezo muito grande, que nós precisamos dizer que nós não aceitamos uma postura como essa com relação a quilombo de lugar nenhum, a afrodescendente de lugar nenhum, ao irmão negro de lugar nenhum, e muito menos aqui do Vale do Ribeira. Pessoas que têm não só o meu carinho, mas todo o meu respeito, e eu gostaria de que os meus colegas, nobres vereadores, nos acompanhassem nessa moção de repúdio. Muito obrigada. Continue em discussão as moções. Não havendo o vereador mais interessado em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficie-se conforme o solicitado. Tá bom?
Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos a falar na explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Opa. Novamente, boa noite. Como esse momento diz, né? Momento de explicação pessoal. De forma direta ou indiretamente, creio que devo uma explicação pessoal de algumas coisas aqui, que talvez fui citado. Talvez não por nome, mas de maneira direta ou indireta, né, que a gente não é tolo para não entender. Continuo afirmando que em certos momentos não precisamos fazer palanque para demonstrarmos o nosso apoio. Continuo afirmando e vou afirmar talvez até que saia dessa plenária aqui ou não. A situação da Vila Ouro tem virado sim, palanque político. A situação da Vila Ouro pontualmente. E aqui sou muito tranquilo para não citar nomes, porque preservo a quem me fez a reivindicação, que não citasse nomes. Mas tem sim as pessoas falando que estão sendo incitadas primeiramente a ir fazer denúncia contra a prefeitura, a ir procurar o Ministério Público, a ir na Defensoria Pública, porque tem que ter direito. Tem o direito de reivindicar. Tem o direito de reivindicar. Muitas vezes a fala é reivindicar uma indenização. Sabemos aí, transitado e julgado há mais de 20 anos, 10 anos. Transitado e julgado em 2009. Então, e aí eu peço, final da palavra. Não peço. Não temos? Não temos a parte. Não temos, então, concedo. Concedo sempre no cavalheirismo, mas se é regimento, vamos respeitá-lo. Mas afirmo sim. Afirmo sim que tem pessoas. E aí eu não sei. Como diria o dito popular: se a carapuça serve, eu não sei. Para mim serve quando eu vejo que eu estou incluído. Mas que tem lá, tem, porque os moradores de lá, estive lá, e isso eu falo com propriedade porque eu estive lá. Estive lá. Temos aí indicações que vão, hoje eu não sei se foi, mas na próxima sessão vai ter. Teve a Rua 3 hoje, eu acho, né? Faltou as outras ruas lá, estivemos lá solicitando melhorias, vendo o trabalho que a Sabesp está fazendo com a rede de esgoto na Vila Ouro, conversando com meu amigo Ademir Mendonça, que não sei se ficou de vir aqui hoje, mas não sei se está presente, conversando com as outras famílias, vendo situação de saúde de uma senhora que está lá na área de embargo e vai passar por uma cirurgia, se não me engano, uma cirurgia ginecológica, alguma coisa de mioma, e vendo situações, tentando buscar, tentando apoiar sim, buscando ver se a pessoa já procurou o posto de saúde, se já está assistida, se precisa de uma orientação quanto a procurar o Centro de Referência de Assistência Social. Para mim, esse é o meu sentido de apoio. Estive lá, novamente, explicando para o seu Zaqueu que esteve aqui, e a fala do seu Zaqueu foi a seguinte: vereador, do mesmo jeito que o X está ali, o X daqui a pouco pode sumir. Me falaram, me prometeram que esse X vai sumir. Alimentando esperança, brincando com a desgraça dos outros. Então eu reafirmo. Está fazendo politicagem sim. Entendeu? Está fazendo. Para mim isso aí, botou o pezinho na foto lá, entendeu? Gente, estão já denominando que nós somos vereador da selfie. Não está fazendo aí? Está fazendo politicagem. Está entendendo, senhor presidente? No movimento de hoje,
eu achei justo e solidário, claro que a gente está lá também, somos agentes políticos sim, e por isso achei ponderado nós estarmos todos lá, porque foi uma reivindicação dos servidores, o nosso posicionamento. Então estivemos lá, um minuto para concluir, estivemos lá, 1 minuto para a conclusão. nos posicionando, deixando nossa solidariedade, buscando entendimento. Fizemos sim uma reunião já com o prefeito, chamando o executivo para que proponha, para que mande o técnico aqui, como o senhor presidente mesmo disse, e espero que venha na próxima semana o técnico aqui, mas não só venha o técnico aqui para explicar, ou só o técnico aqui para colocar os números que estão, porque isso aqui vira mais um apontamento de problema. E a proposta? Baseado nisso, onde está a proposta? Vamos tentar fazer um estudo técnico aí? Essa questão do enxugamento, Roberto bem colocou aqui, vamos ver a possibilidade. Não sei, isso aí precisa reunir, além das demandas dos servidores, com o pessoal técnico. Entendeu? Continuamos aqui, continuamos posicionados. Estamos a favor do servidor? Sim. Estamos a favor dos servidores? Sim. Mas isso não vai virar palanque político para nós, não. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, mais uma vez volto à tribuna em dizer, meu amigo Fábio Tatu, que assim eu posso chamar, que eu tenho idade para ser seu pai, mas eu sou um cara muito jovem ainda de pensamento. E eu, sinceramente, o último palanque político que eu fiz foi ali na praça, né, ali no Boulevard, na gestão retrasada, que a gente... O pessoal tinha uma indignação muito grande em relação ao que aconteceu naquele Boulevard. E hoje você vê, infelizmente está lá, caindo, não dá continuidade. Enfim, sei lá, é um negócio que eu, se eu fosse eu, teria tirado de lá naquela ocasião e colocado lá embaixo na praça, que seria mais viável, né? Para dar uma revitabilidade no centro velho que é de registro, né? Mas eu quero aqui, senhor presidente, dizer que o pessoal da educação, algumas pessoas, algumas mães também me procuraram hoje, que a creche ali do Ipanema, ela não abriu hoje, também devido acho que por causa da greve também, e andaram jogando assim, andaram não, acho que deve ser um programa da educação, para pulverizar, acho que todas as creches, né, em relação ao veneno, mas eu queria aqui pedir para o líder qual que é a possibilidade de falar para a secretária de Educação que faça isso no fim de semana. Porque até então, você pegando numa sexta-feira à tarde, até na segunda-feira já saiu o cheiro. Porque tem muitas crianças que têm bronquite, alergia, enfim. É perigoso até acontecer alguma coisa meio desagradável. Que nem amanhã. Amanhã as crianças voltam para a creche. E quem é que vai entrar numa creche com um cheiro de veneno daquele? Né? Eu acho que tinha que programar por uma data diferenciada e mais prolongada para ficar o fechamento, né, da creche. Mas, senhor presidente, eu vou um pouquinho além também. Alguns meses atrás, né, eu fiz uma reunião com o senhor prefeito e os proprietários das fazendas lá embaixo, no Baixununga, e a conversa foi daquela que, a hora que liberar a cascalheira do Casuíte, né, eles iam entrar em contato com os proprietários para fazer uma parceria. Aí os proprietários colocavam os seus vasculantes para poder levar o material e fazer o pulmão, né, para melhorar. Porque a estrada, senhor presidente, do seu Josué Cabeça Branca, assim, que é lá na Lagoa Nova, vai até ali, né, o patrulhamento, o serviço da prefeitura. Dali para frente é intransitável. Intransitável. Infelizmente é intransitável, só passa boi, encarretado ainda. Porque quando dá uma crise dessa, que nem uma ameaça de enchente, eles não conseguem evacuar
os seus bois de lá. E outra, fizeram casas novas para poder gerar emprego para o pessoal ficar lá. E esse pessoal que ia ficar lá, infelizmente, vieram para cá. E não tem condições de trazer suas crianças devido ao ônibus que está quase todos os dias quebrando. Essas são as reclamações. Então eu quero aqui dizer para o líder que leve essa mensagem, né, para o prefeito, ou que seja para o secretário de obras, que dê uma olhadinha com carinho para aquele lado lá. Porque a estrada, sinceramente, no começo dela aqui, na Adriano Franco, você vê a dificuldade muito grande na olaria, inclusive no asfalto, vários buracos, e no fim da estrada também, uma dificuldade muito grande. Essa é a reivindicação do pessoal do Baixo-Munga. Um abraço, uma boa semana. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Pela liderança, o vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Boa noite à mesa, senhor presidente, senhores secretários. Boa noite aos nobres colegas aqui presentes, ao público presente, àqueles que nos acompanham através da transmissão ao vivo e depois, posteriormente, no YouTube. Bom, na semana passada, eu trouxe aqui uma temática nesta tribuna, com a qual foi a situação ali da rotatória da Avenida Clara Janote de Souza, a rotatória ali da entrada do Jardim Caiçara, do Jardim São Conrado, do Ratori 1, a próxima entrada do Ratori 2 e a entrada ali do AME para o Ribeirão de Registro, quanto às autuações que estavam ocorrendo com a Polícia Rodoviária Militar Estadual para os munícipes da cidade. E fiz alguns requerimentos na sessão passada, né, requerimentos para o DR. Hoje fiz mais alguns pedidos quanto a isso. E na quarta-feira, o vereador Heitor, né, me manda uma mensagem que a nobre esposa dele estava passando ali pela rotatória. E a Polícia Rodoviária estava exatamente ali, na rotatória, fazendo autuações de farol apagado. Inclusive de quem vem do Caiçara 1, ali do RBBC, para a avenida principal da cidade, né? É impossível que você exija que um morador que mora ali no Caiçara, que mora ali na Budista, que mora na Vila Nova Ribeiro, enfim, todos aqueles bairros adjacentes às rotatórias, que o cidadão se recorde de ligar o seu farol só porque está passando ali naquela rotatória. Isso é impossível de se exigir, a gente não se recorda mesmo que aquele trecho da rotatória é uma rodovia estadual e que está passível de ter autuação quanto aos faróis apagados, né? Esta lei é mais uma lei que foi criada supostamente para nos beneficiar, para evitar acidentes, pautado em estudos científicos que com o farol aceso fica mais fácil a visibilidade do veículo, mas aqui em Registro está sendo utilizado contra os munícipes, né? Os munícipes que vão ter que entrar com recurso, isso acaba nos onerando em tempo e também em dinheiro. Conversei com o prefeito na semana passada e ele ficou de ligar para o comandante da Polícia Rodoviária Estadual para ser feita uma reunião, uma conversa com a Polícia Rodoviária para ver se há um entendimento quanto para que eles entendam que ali é um ponto onde não são só usuários da rodovia que se utilizam, que é um ponto onde munícipes também se utilizam. Então, não sei se a palavra mais correta é bom senso, né? Se exigir bom senso, mas talvez de que a polícia fique em local fora da área urbana, ou não fora da área urbana, fora desses entroncamentos dos bairros para ali a rodovia estadual. Também fiz indicações para que o DR coloque requerimento para que o DR coloque mais placas de aviso, né? O vereador Rafa falou que ali na descida do Jardim Planalto tem uma placa, né? Mas que coloquem mais, né? Que se coloque ali logo nas saídas, ou então que a prefeitura coloque através da Secretaria Municipal de Trânsito, né? Por exemplo, na Avenida Clara Janote de Souza, né? Que é competência municipal. Coloca uma placa ali, né? Caro munícipe, por favor, recorde-se de ligar o farol, porque você pode ser autuado. Então, autuado. Esperamos a compreensão do DR,
da Secretaria Municipal de Trânsito e conto com o apoio dos colegas aqui quando houver essa reunião, a marcação dessa reunião, que nós possamos estar lá presentes para demonstrarmos força, para demonstrarmos que isso não é um posicionamento meu, que isso é um posicionamento em prol dos munícipes que nós representamos aqui nesta casa. Na data de hoje, né, já foi muito falado sobre a greve dos servidores públicos municipais e a gente viu alguns, agora no final da tarde, alguns posicionamentos de alguns munícipes, né, que nem são servidores, utilizando-se das ferramentas das mídias sociais, principalmente através do Facebook, colocando ou talvez culpando, né, não sei se culpando ou colocando a responsabilidade em cima dos vereadores sobre isso. E colocando a responsabilidade também de quem não esteve lá presente. Novamente, eu aqui friso, né? Já foi utilizada esta fala em outros momentos, por exemplo, na manifestação que teve contra a reforma da Previdência ali na frente do INSS há um mês atrás, ou pouco tempo atrás, com a qual se rotulava ou se exigia a presença de todos os vereadores naquele ato. E hoje, novamente, nós vimos essa situação se repetir, com algumas pessoas exigindo que todos estivessem lá, e aqueles que lá não estivessem, ou aqueles que lá não estiveram, que seriam contra, ou que seriam vendidos, ou que seriam corruptos, ou que seriam... Enfim, eu acho que, né, já dizia Nelson Rodrigues que toda generalização é burra, toda unanimidade é burra. Nós aqui, todos não somos só vereadores, né? O vereador Célio, o novo vereador Célio tem o seu trabalho, o vereador Marcelo tem o seu trabalho, o vereador Vander tem o seu trabalho, quase todos aqui têm o seu trabalho fora desta casa, né? Nós não somos só vereadores e temos nossas responsabilidades. E, por vez ou outra, não conseguimos estar presentes em todas as ações que nos são solicitadas a nossa presença. Isso não quer dizer desdém, isso não quer dizer falta de interesse, isso não quer dizer que não estamos solidários ou solícitos à causa. Então, apenas gostaria de trazer esta minha manifestação. Quanto à questão de ter ou não ter o reajuste, eu acho louvável de que nós, como vereadores, vereador Gerson Teixeira já falou isso aqui lá nas primeiras sessões desta casa, né? Nós, vereadores aqui, o nosso papel é tentar um entendimento e, havendo ou não havendo esse entendimento, nós simplesmente dizemos sim ou não. Através dos estudos, dos impactos financeiros, das planilhas, dos números, aquilo que nos é trazido como justificativa, seja para aumentar, o quanto para aumentar, seja para não aumentar, enfim. Nós também somos aqui conhecedores de leis, e como conhecedores de leis, nós temos a sustentação para cobrar algumas explicações. Então, vamos aguardar vir os técnicos desta prefeitura, os técnicos da área contábil, da área financeira, inclusive o secretário financeiro é o mesmo secretário da gestão anterior, que é o senhor Mário Matsumoto, uma pessoa muito séria, muito comprometida com o município de Registro. Se assim não fosse, não seria secretário de finanças há quanto tempo? Quase 20 anos, Foi o secretário de Finanças do Samuel, no final, acho que do segundo mandato do Samuel, foi do Clóvis, foi da vereadora hoje Sandra, então prefeita, e continua, foi na primeira gestão do prefeito Gilson, e continua sendo o mesmo secretário de Finanças. Então eu acho que é uma pessoa que tem fidedignidade, que tem sustentação e conhecimento legal, jurídico, do que acontece na prefeitura, do que acontece com as contas nesta casa. Nós somos conhecedores da lei de responsabilidade fiscal. Como lei de responsabilidade fiscal, a gente sabe que existe um limite da receita corrente líquida do município para se gastar com despesa de pessoal, que é 54% o limite máximo. Sendo que a lei de responsabilidade fiscal existe o 49%, que é um limite, e depois os 51% que já começam a existir punições. A partir dos 49% acende lá a luzinha, que é o limite prudencial. E depois, com os 51% atingindo, a prefeitura já está sujeita a penalidades. Penalidades essas de proibição de receber transferências, de fazer convênios, de fazer concurso público, de contratar novos servidores, de conceder vantagem, de conceder aumento, enfim, inúmeras penalidades. E, infelizmente, esse limite de 51% ou dos 49% prudencial, não adianta você, por exemplo, economizar dinheiro, nobre vereador Roberto Stucci. Porque se você economiza dinheiro,
dinheiro, continua a receita corrente líquida sendo igual, continua sendo a mesma coisa. E sendo a mesma coisa, você continua tendo o limite dos 49 e dos 51. Como eu disse, eu só sou conhecedor da lei de responsabilidade fiscal, não sou conhecedor dos meandros e dos detalhes das planilhas com a qual trabalha o financeiro da prefeitura, né? A gente sabe que a vereadora Sandra trouxe aqui a lei orçamentária anual de 2016, que previa, uma lei orçamentária sempre é feita um ano antes e prevê, trabalha com expectativa do quanto será arrecadado. Que os nobres vereadores, o vereador Marcelo, o vereador Célio, o doutor Inês e o vereador Roberto e Heitor votaram no ano passado, que previa 165.900, quase 166 milhões para, sim, uma projeção. E, na verdade, não foi os 166 milhões. A receita corrente líquida foi de 144, ou seja, quase 20% a menos do projetado. Sim, e ainda teve o repatriamento que ajudou nesses 144, senão seriam 140 milhões, E aí você trabalha com essa receita corrente líquida para saber o quanto você pode onerar ou não, Nós temos aí, sabemos que temos 2 termos de ajustamento de conduta, onde vai impactar ainda mais a folha de pagamento, mas eu não sou a pessoa técnica para dar esses detalhes exatamente, nos mínimos detalhes para nós. Eu acho que aguardamos que venha, só um minuto para eu terminar, aguardamos mesmo que esteja aqui. Um minuto para concluir. Presente, que a mesa faça o convite aos técnicos concursados desta casa e que tragam aqui as planilhas existentes, Inclusive hoje eu escutei uma fala dizendo que as planilhas são forjadas, que as planilhas são maquiadas. As planilhas são colocadas pela Audesp, que é a gestão de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Caso alguém tenha alguma informação que esta planilha é maquiada, é forjada, que leve isso até o Ministério Público, porque estamos falando de corrupção, estamos falando de contas públicas que não são as reais, Então que tragam esta informação da onde está havendo essa maquiagem, que tudo isso é informado para o Tribunal de Contas, que é o órgão responsável pela auditoria desta casa. Então, permaneço ansioso para que na semana que vem nós podamos indagá-lo e sabermos e sermos convencidos de se pode, se não pode, o quanto pode ou não. Muito obrigado. E gostaria de acrescentar, quanto à questão do técnico chegando a esta casa, quando este fazer uso da palavra, eu quero fazer durante a sessão. Então, eu vou conversar até com o presidente dos sindicatos, que é aquele que os representam, para que ele faça as perguntas por escrito. Os vereadores poderão, durante a fala do expediente, fazer alguma pergunta para o técnico. Não será uma audiência pública. Que audiência pública, você tem que ser convocada, tem um certo trâmite. Então, ele estará aqui para esclarecer os números, poderá os vereadores fazer as perguntas e o sindicato fazer as perguntas por escrito. E faremos já nos primeiros minutos da sessão. Quando os vereadores forem usar a tribuna, eles já podem fazer a pergunta, onde aquele técnico estando aqui, não sei quem virá, poderá responder. Ok? Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á dia 13/4, quinta-feira, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á dia 17 de abril, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos. Às 20 horas, 47 minutos e 3 segundos, encerramos a presente sessão.